Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz, eu sou a pastora Luciana Diane e no dia de hoje eu vou trazer um conteúdo fundamental para aqueles que buscam cura e libertação. Eu vou falar a respeito das tatuagens, dos piercings e dos alargadores. Então, primeiramente, eu quero mostrar para você, eu quero expor versículos da palavra de Deus que diz a respeito dessas questões. O primeiro versículo está em Levítico 19, 28 e diz assim: Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Tem um outro texto muito interessante que se aplica a esse conteúdo, que está em Deuteronômio 15, de 15 a 17, que diz assim: E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor, teu Deus, te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Porém, se ele te disser: Não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre. E também assim farás a tua serva. Agora, vamos compreender o que a palavra de Deus fala a respeito do nosso corpo. Esse texto está em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então agora, queridos, eu quero, na prática, analisar esses três textos que eu li. Então, o primeiro texto, ele fala de cortes e de tatuagens. E todas as vezes que você for colocar um piercing, você vai precisar cortar a pele. A pele vai precisar ser furada para que você venha colocar aquela argolinha do piercing, ou tem piercings também que não é argola, que é no formato de vertical, né? Tem vários modelos hoje em dia. Então, todas as vezes que você for furar o corpo, cortar o corpo para colocar um piercing, você está indo contra a palavra de Deus. Você está agindo em desobediência à palavra de Deus. E a desobediência aos princípios do Senhor é pecado. Assim como quando você marca o seu corpo com uma tatuagem, você também está desobedecendo a palavra de Deus e também é pecado. E além desse pecado, da questão de estar furando o corpo, né? É também um tipo de mutilação, porque o Senhor, ele nos criou perfeito, né? Tudo certinho, tudo nos seus devidos lugares. Então, essa prática também dos piercings, dos alargadores, também é uma forma de mutilar o corpo, né? Sem necessidade. E eu também quero colocar um contexto muito interessante a respeito do segundo texto que eu li de Deuteronômio. Esse texto fala, o contexto dele é o seguinte: o Senhor, ele libertou o povo que estava como escravos no Egito há mais de 400 anos. Então, literalmente, ele levantou Moisés para libertar aquele povo. Mas teve algumas pessoas que não quiseram libertação. Elas quiseram continuar como escravos. Então, qual que era a regra? Qual que era a lei? Então, se você não quiser a libertação, se você quiser continuar como escravo, se você se afinou tanto
com o seu dono, né? Então você vai furar a orelha. E isso vai ser uma marca de que você é propriedade daquele senhor. Então isso, trazendo para o contexto espiritual, é algo muito sério. Porque dependendo do lugar que você coloca um piercing, você literalmente está dizendo para o reino do espírito: eu sei que Jesus Cristo me resgatou, eu sei que Jesus Cristo morreu naquela cruz para me libertar, para me curar, mas eu não quero isso. Eu quero continuar como escravo no Egito. Assim diz o texto. E trazendo para a nossa realidade, é isso que você está dizendo para o reino do Espírito. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, para me resgatar, para me curar, para me libertar, mas eu escolho ser escravo. E quem é aquele que escraviza nos dias de hoje? Naquela época do Antigo Testamento, nesse contexto que eu li para vocês, o Egito era um lugar de muita idolatria, um lugar de culto a outros deuses. O faraó era a própria figura de Satanás. Mas hoje, o mundo jaz no maligno. Então, se você diz isso para o reino do Espírito, você está se submetendo ao senhorio de Satanás. Você vai estar se submetendo à escravidão dele. E ele veio para matar, roubar e destruir. Uma outra questão também é que essas práticas, elas são consideradas um pacto de sangue com as trevas. Isso porque quando a tatuagem ela está sendo feita, um instrumento usado para marcar o corpo, para fazer os desenhos, para escrever qualquer coisa, ela vai ter que ferir a pele e ela vai sangrar. Então você vai observar, para as pessoas que já fizeram tatuagem, eu nunca fiz, eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo, mas eu estudo, eu leio a respeito disso, então eu sei que sai a tinta junto com o sangue. Como você está em desacordo com a palavra de Deus, então você pode ter certeza, quando você está em desacordo com a palavra de Deus, em desobediência com a palavra de Deus, você não está agradando a Deus, mas você está agradando a Satanás, seus demônios. Então esse sangue que é derramado, esse sangue que com aquele ferimento ele provoca esse sangramento, isso também se torna um pacto de sangue com as trevas. E a maioria das pessoas tem esse tipo de prática, de atitude, sem saber de nada disso. E o mais importante é que toda vez que Satanás olhar para a minha e para a sua vida e encontrar uma brecha, encontrar uma porta aberta, encontrar um pecado, tudo a mesma coisa. Brecha, portas abertas, são pecados. Ele vai ter autorização por Deus para tocar na nossa vida. Porque o Senhor deixou a sua palavra para que nós viéssemos meditar de dia e de noite. Então, quando isso acontece, nós estamos literalmente dando legalidade para Satanás agir nas nossas vidas através dessas práticas. Eu quero ler um outro texto que está em Gênesis 24, 22, que diz assim: quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro, que pesava 6 gramas, e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. Eu quis ler esse texto como um esclarecimento. Esse texto foi quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E ele encontrou Rebeca, e Rebeca foi muito gentil, foi muito amável, foi muito prestativa, né? Para quem conhece o texto, ela deu água tanto para o servo de Abraão, mas também para todos os camelos. E quando esses camelos terminaram de tomar água,
O servo, né, de Abraão, ele já sabia que essa era a mulher que Deus tinha separado para se casar com Isaac. E ele levou adornos, ele levou presentes de ouro para Rebeca. Então, quando diz que ele levou uma argola de ouro e ela colocou no nariz, esse tipo de adorno existe até hoje. Não era um piercing, é uma argola de ouro, de repente de algum outro metal, às vezes de prata, e nas duas pontas tem uma bolinha, normalmente do metal que é feito. Então essa bolinha serve para fazer pressão e prender e segurar, tá? Então eu estou esclarecendo que esse texto da palavra de Deus não quer dizer que Rebeca usou um piercing. Não era um piercing, era uma argola. Era uma argola removível que ela poderia colocar, né, quando ela fosse arrumar para o seu marido, tabela, de repente até para o casamento. Mas era uma argola que quando ela colocasse, estava ali, não ia machucar, não ia furar, não ia perfurar, não ia cortar a pele dela. Então ela poderia colocar e tirar a hora que ela quisesse. Então, a nível de esclarecimento, para que você não fique confuso a respeito do que quer dizer esse texto. E agora eu quero falar para você os locais que as pessoas normalmente fazem os seus piercings, colocam os seus piercings e fazem as suas tatuagens. Os locais têm alguma diferença espiritualmente dizendo? E eu vou te responder que sim. E vou te exemplificar. Por exemplo, uma moça que coloca um piercing no umbigo. Normalmente, esse piercing no umbigo, ele vai ficar à mostra. Então, ela vai usar uma calça mais baixa, uma blusa mais curta. Para quê? Para poder mostrar aquela região do umbigo, aquele piercing colocado ali naquela região, naquela área. Eu quero te dizer que o umbigo é um dos pontos que faz abertura de chakras. E chakras abertos são portas de entradas para demônios. Então, toda vez que a moça coloca um piercing ali no umbigo, ela está invocando um espírito de sensualidade, que é um demônio. Então é diferente, por exemplo, de um piercing no nariz. Então tem alguns lugares que são mais vulneráveis ao reino do espírito, e esse é um deles, porque quando você fura essa região umbilical para colocar esse piercing, você está ativando esse lugar que é um dos pontos que os demônios usam para ter acesso ao corpo da pessoa. É um dos pontos de chakras. Então, invoca um espírito de sensualidade, ok? Por exemplo, tatuagens também que são feitas em lugares íntimos. Lugares, de repente, que só o namorado, só a pessoa, de repente, que essa pessoa pode estar se relacionando, vai ter acesso, né? Porque às vezes ela faz uma tatuagem no lugar que eu vou falar agora e não é casada, mas se envolve com pessoas, né? Tem sexo fora da aliança do casamento. Então, por exemplo, virilha, tatuagem na virilha ou nas partes íntimas. Isso também invoca, né? Por quê? Porque você está fazendo uma tatuagem ali proposital, de repente, para que o seu parceiro observe aquele desenho, de repente você vai estar fazendo até uma tatuagem, se comprometendo com ele, de repente um desenho de um coração, não sei, ou de repente uma frase que está declarando um amor eterno. Tem muito isso. E eu quero te dizer que isso traz um comprometimento muito grande para a vida da pessoa, porque às vezes é um relacionamento sem comprometimento nenhum. E esse relacionamento, de repente, com o passar do tempo, vai terminar. Mas a tatuagem vai ficar. Aquela frase que você escreveu
que você marcou no seu corpo e às vezes até ele no corpo dele vai ficar. E isso vai gerar um laço de alma. Então aí você de repente não entende porque você terminou um relacionamento com uma pessoa, está se relacionando com outras pessoas, mas o relacionamento não está dando certo. Por quê? Porque através dessa tatuagem gerou um laço de alma entre você e aquela pessoa, ok? E agora eu quero falar a respeito das figuras impressas através das tatuagens, aquelas figuras que você faz em qualquer outra parte do corpo. Ela tem um peso maior do que uma figura mais simples, mais sublime? Tem sim. Se você faz uma tatuagem com um punhal na altura do seu coração, como eu já vi, ou se você faz uma tatuagem de uma caveira em qualquer parte do seu corpo, qual o espírito que você vai estar invocando? O espírito da morte. Então, de repente, você passa por situações que você não entende por quê. Ou, de repente, você faz uma tatuagem de um santo. Um culto a esse santo tatuando no seu próprio corpo, demonstrando uma devoção a esse santo. Ou, de repente, você faz a figura do próprio demônio no seu corpo. Você está dando autorização para esses demônios agir na sua vida. E atrás de cada santo existe um demônio. Então você também vai estar dando autorização, permissão para o demônio que está atrás daquele santo agir na sua vida. Às vezes as coisas não fluem para você e você não entende por quê. Às vezes você até fez essa tatuagem antes de se converter e você foi para a igreja, mas as coisas não estão do jeito que você esperava que estivessem. Então, se atentem para isso. E agora eu vou falar a respeito do peso, né, que tudo isso tem na sua vida, no tempo da ignorância e no tempo da promessa. O que é o tempo da ignorância? É o tempo que nós estávamos apartados do Senhor Jesus. É o tempo que nós fazíamos tudo por nós mesmos. Nós não conhecíamos o poder da cruz, não tinha relacionamento com Deus. Esse é o tempo da ignorância. O tempo da promessa é depois que você passou a conhecer Jesus. É depois de você ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Olha o que a palavra diz em Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pastora, você está querendo dizer, então, se eu fiz as minhas tatuagens, se eu coloquei os meus piercings, se eu coloquei alargador, antes de conhecer Jesus, eu não pequei? Não, você pecou. Só que você pecou sem saber que você estava pecando. Porque normalmente, antes de conhecer Jesus, você vai meio na onda do mundo, das pessoas que fazem, você acha legal, você acha interessante e você acaba fazendo, né? Você não busca um conhecimento, um entendimento espiritual, né? Então, esse texto quer dizer o seguinte, que se você estava no período da ignorância, você precisa reconhecer o seu pecado e se arrepender. Mas o peso vai ser bem diferente daquela pessoa que tem essa atitude depois de conhecer Jesus. Por quê? Porque depois que você conhece Jesus, mesmo que você não tenha um entendimento profundo ainda na palavra de Deus, nas coisas espirituais, você sabe, você aprende que para todas as coisas você precisa orar. Você precisa perguntar para o Espírito Santo de Deus, porque quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, né, você é salvo e o Espírito Santo começa a habitar na sua vida. Então aí você pode, mesmo sem conhecer as Escrituras na totalidade, você pode orar e você deve fazer isso. Você deve fazer isso para tudo. E você deve perguntar, Senhor,
tô com vontade de fazer uma tatuagem, de colocar um piercing. Isso é pecado? O senhor tá nesse negócio comigo? E você pode ter certeza, queridos, que o Espírito Santo ele não vai te deixar enganado, porque ele não nos deixa enganado. O Espírito Santo de Deus, ele é chamado de Espírito da Verdade, porque ele nos conduz a toda a verdade. Ele vai promover um incômodo, né, nas nossas vidas. E aí, então, é por isso que esse peso é diferente. Eu ainda quero fazer um adendo a respeito daquelas questões que eu falei dos desenhos. Tem alguns desenhos que aparentemente são desenhos muito simples e não tem maldade nenhuma. Aí o pecado seria só pelo fato de você ter feito a marca, ter feito a tatuagem. De repente aqui você acha, olhando a olho nu, que aquele desenho não vai imputar numa consequência espiritual mais grave para a sua vida. Mas, infelizmente, muitos tatuadores são usados literalmente como servos de Satanás. E às vezes um desenho muito simples, ele tem traços subliminares de envolvimento com trevas. Então toma cuidado com isso, queridos. Toma cuidado, ok? Agora eu quero te perguntar, se você passou por uma situação dessa, qual que foi a sua motivação? É muito importante você fazer uma retrospectiva da sua vida, naquele momento que você fez aquela tatuagem, e você pensar qual que foi a sua motivação quando você fez aquela tatuagem. Você quis se sentir aceito, de repente, por aquele grupo que você estava fazendo parte? Todos tinham tatuagem, todos tinham algum piercing, menos eu. Eu me senti excluído. Então eu quero ser aceito. Eu vou também me tornar parecido com a turma, parecido com os outros, né, do grupo. Ou de repente você quis chamar atenção, ou de repente você quis a moça dar um ar de mais sensualidade. Queridos, é muito importante você buscar na memória, pedir para o Espírito Santo te ajudar. Qual foi a sua motivação no momento que você fez aquela tatuagem? E eu quero agora também falar a respeito da experiência que a gente tem na prática com pessoas que reconhecem que pecou, marcando o corpo, fazendo uma tatuagem ou colocando um piercing ou um alargador. Qual que é a experiência que a gente tem na prática? Várias são as situações que a gente vive, né, no momento de um processo de cura e libertação. Mas algumas situações que nós passamos. Algumas pessoas, quando nós vamos fazer as renúncias da tatuagem, às vezes essa pessoa manifesta um demônio. Isso significa que existia um espírito demoníaco ali por trás daquela tatuagem. Já tivemos casos também de pessoas que assim que foi fazer as renúncias, fomos passar o óleo, né, para ungir aquela tatuagem e desligar no reino do espírito, que no momento que o óleo da unção foi passado naquele local da tatuagem, que a pessoa sentiu as mesmas dores, né, do instrumento que faz a tatuagem no momento que ela estava fazendo. Alguns sentem uma dor até maior. E também, às vezes, as pessoas testemunham que no momento que vai passar o óleo, que ela sente aquele local, exatamente o local da tatuagem, queimar, como se fosse fogo. Então isso, através das experiências que nós vivemos na prática, de pessoas que têm tatuagens e vão fazer as renúncias, vão tirar essa legalidade das mãos do inimigo, então isso mostra que é real. E agora eu quero falar a respeito de brincos e adornos, porque tem algumas pessoas que questionam, mas será que eu posso usar brinco? Né? Então eu quero ler para vocês Ezequiel 16, de 10 a 13, que diz assim: E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo,
E te cingi com linho fino, e te cobri de seda, e te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. Queridos, esse texto diz claramente que adornos, brincos, joias, que não é pecado. Não é pecado, ok? E agora eu quero fazer uma explanação a respeito da questão da micropigmentação. Muitas pessoas questionam o fato se a micropigmentação ou a antiga maquiagem definitiva se é o mesmo que tatuagem. E eu vou te dizer que não é o mesmo da tatuagem e que não é pecado, e eu vou trazer o contexto para você entender, certo? Quando uma pessoa faz uma micropigmentação, esse procedimento estético ele vai durar em torno de 1 ano e meio. Quando a pessoa faz uma maquiagem definitiva, dura um pouco mais. Mas quando lava, passa um creme, com o tempo, mesmo a maquiagem que eles chamam de definitiva, ela vai desbotando até sumir. Isso é um procedimento estético para que haja um reparo. De repente, por alguma razão, a pessoa perde o pelo da sobrancelha. De repente, ela perde os cílios por alguma razão, fica falha e às vezes ela se sente inferiorizada, às vezes ela se sente diminuída, com complexo. E a micropigmentação e a maquiagem definitiva é um recurso da estética para que através da sombra que é feita de repente na sobrancelha ou de repente até outras partes do corpo, por exemplo, uma mulher que passa por uma cirurgia no seio para tirar um tumor de repente, um exemplo, e quando aquele tecido é refeito, às vezes a areola ela perde o formato, ela fica tudo uma cor só. E esse procedimento, tanto a micropigmentação como essa maquiagem definitiva, ela é um recurso para poder fazer o contorno da areola. E isso vai, com certeza, ajudar na autoestima dela. Isso, com certeza, vai trazer cura, porque a pessoa já fica com a autoestima tão baixa por certas situações que ela passa, Então isso é um recurso da estética. E mesmo aquela pessoa que tem uma sobrancelha rala e ela gostaria de ter uma sobrancelha, isso não é pecado, queridos. Isso não é pecado e não é o mesmo contexto da tatuagem, ok? Não é o mesmo contexto. Então, agora eu quero te dizer como que você vai resolver isso. Como que você, de repente, está com o corpo todo tatuado, foi tocado através dessa ministração, como você vai resolver isso? Queridos, eu costumo dizer que em Cristo existe solução para todas as coisas. Então, a primeira coisa a ser feita é você reconhecer o pecado, é você reconhecer a desobediência. Esse é o primeiro passo. Segundo, você vai pedir para o Espírito Santo de Deus te trazer um arrependimento genuíno. Não basta a confissão do pecado, precisa haver o arrependimento. E aí você vai procurar um pastor, um líder, uma pessoa madura na fé, que tenha o conhecimento e o entendimento de cura e libertação. Você vai marcar com essa pessoa, você vai confessar o seu pecado com arrependimento no coração. E você vai pedir para ele concordar com a oração que você vai fazer, confessando o pecado e se arrependendo. E desligar
vai pedir para ele desligar no reino do Espírito. E depois disso você vai pedir para ele, se ele já tem esse entendimento, ele já conhece o procedimento. Ele vai então ungir cada tatuagem e vai desligar isso no reino do Espírito. E você vai ser completamente livre desse passado. Ok, queridos? Eu espero de todo o meu coração ter sido boca de Deus para a sua vida através dessa mensagem. Um grande beijo no seu coração e até meu próximo vídeo.